Aqui estamos, mais uma vez, como fazemos todas as quartas-feiras, às 21h30, para celebrar saúde através das ondas milagrosas da Rádio Mundial. Eu sou o Dr. Rui Mercúrio. Boa noite. Estas nossas palestras sempre obedecem às mensagens de nossos ouvintes e o esclarecimento de suas dúvidas, porque falamos sobre o desconhecido. E não é fácil falar sobre o desconhecido. O reino espiritual, que é muito desconhecimento, ele causa muitas dúvidas e dá origem a várias perguntas. Repetimos aqui, o espiritual se refere a Deus. Seria a cura pela medicina espiritual, igual cura pela medicina de Deus. Aqui não temos vínculo com nenhuma crença religiosa, nenhuma igreja, nenhuma doutrina religiosa. Mas nas palestras anteriores, nós assinalamos a incrível influência e o poder da mente sobre nossos estados de saúde e de doença. Quer pela cura espontânea, através de nosso próprio sistema imunológico, quer pela ciência médica e todas as suas especialidades, quer pela psiquiatria, pela medicina vibracional, a medicina das energias, quer pela medicina alternativa ou pela medicina holística, quer pela cura através do poder ou energia mental, e mesmo até pela cura via medicina espiritual, que são todos os mecanismos ou ferramentas de cura possíveis a um ser humano. A mente é o fator primeiro que irá exercer pressão, força ou energias positivas para a cura. E, inversamente, esta própria mente pode transformar também saúde em doença. Para a medicina, o ser humano é apenas corpo físico, visível, e mente, que é o corpo invisível. O corpo físico desempenha suas funções vitais de respiração, circulação, função renal e demais funções. A mente, para a ciência médica, é a função do pensamento, da cognição, do raciocínio, da análise, da conclusão e da ação. Mas o reino mental e o reino espiritual entendem a mente de uma forma diferente. Para começar, aqui não existe uma única mente, mas 4 mentes. Então nós estamos repetindo alguns aspectos sobre o poder da mente para acionarmos nossos mecanismos de cura mental e de cura espiritual. Na jornada anterior, alguns ouvintes reclamaram que falamos muito rapidamente e que perderam, às vezes, até o raciocínio para entender. O entendimento não é tão fácil mesmo. Por isso, estamos repetindo. Nós temos, então, no reino mental e reino espiritual, esses reinos entendem 4 mentes. Existe uma mente individual. É a minha mente, a sua mente, que equivale à mente do conceito da ciência médica. Esta mente é o meu pensamento, o seu pensamento, o nosso pensamento, com função de cognição, conhecimento, raciocínio, análise, conclusão e ação. Depois nós temos uma mente chamada coletiva. Ela é a mesma mente individual, mas é a reunião de várias mentes ou conjunto das mentes individuais próximas, que são fiéis aos mesmos pensamentos, aos mesmos conhecimentos, aos mesmos raciocínios, às mesmas conclusões e às mesmas ações. Elas agem em uníssono, coesas, e todos concordam em chegar às mesmas ações. Então, esta é uma mente coletiva. Depois vem uma terceira mente,
que se chama mente universal. É uma única mente que permeia todas as mentes, individuais ou coletivas. É uma só mente para todas as mentes individuais ou coletivas. A mente universal faz parte da minha mente, e esta mesma mente faz parte da sua mente e de todas as demais mentes. É a mente da telepatia, ou comunicação das mentes. Aqui não tem tempo nem distância para esta comunicação. Muito bem, finalmente tem uma quarta mente. Esta mente é a mente mais inteligente de todas. É a mente de Deus. É simplesmente a mente que criou todo este universo. Desde um micro-organismo ou uma bactéria, a uma baleia, um riacho ou um oceano, do planeta Terra ou Plutão, do Sol, de todas as estrelas ou cometas. É uma única mente de uma inteligência inimaginável. Mas o reino mental e o reino espiritual não reconhecem apenas uma dimensão mental. Para nossa mente individual ou coletiva, estes reinos criaram 3 dimensões mentais, que desempenham funções bem distintas. Então, vamos lá. Para o reino mental e espiritual, existem 4 mentes: a individual, a coletiva, a universal e a mente de Deus. Na mente individual ou coletiva, o reino espiritual identifica 3 dimensões dessas mentes. Uma se chama mente consciente, outra se chama mente superconsciente e outra se chama mente inconsciente ou subconsciente. Isto tudo é muito importante, porque em todos os mecanismos de cura, quaisquer que sejam suas naturezas, a mente exerce o papel fundamental na cura ou no acontecimento da doença a partir da saúde. Vamos falar primeiro da mente, então, superconsciente, a primeira dimensão da mente. A mente superconsciente é a ligação direta pai-filho, ou filho-pai. É o Deus dentro de você. Não busque Deus fora de você. O reino espiritual mora dentro de você na mente superconsciente. Assim, a cura de todas as doenças já estão dentro de você. Porque no reino espiritual, tudo já está criado. Deus não deixou nada para criar depois. Tudo está criado. Logo, a cura de todas as doenças já estão criadas. E elas estão dentro de você. A mente superconsciente tem sensores muito mais evoluídos do que os nossos sensores físicos: visão, audição, olfato, paladar e tato. São os 5 nossos sensores físicos: primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto sentidos. Ela desempenha seu papel não através dos sensores físicos, mas através dos sentidos espirituais, paranormais, metafísicos ou extrafísicos ou extrasensoriais. O 6º sentido, o 7º sentido e o 8º sentido. Os 5 sentidos físicos obedecem à ditadura do ver para crer. Os 6º, 7º e 8º sentidos funcionam na lógica do crer para ver. Os 5 sentidos físicos ou sensores materiais são os únicos sentidos que a imensa maioria dos seres humanos sabem ou aprendem a acionar. Aqueles que sabem acionar os sensores espirituais, 6º, 7º e 8º sentidos, são muito poucos e são chamados de yogis, seres de luz ou iluminados, apóstolos, profetas, sábios, místicos, santos
ou até de Messias. Estes seres de luz são seres que sabem acionar como ninguém o sexto, o sétimo e oitavo sentidos espirituais. Os 5 sensores físicos são os únicos sensores dos materialistas, dos incrédulos, dos agnósticos ou ateus. Estes são escravos da matéria e dos sensores físicos. E unicamente pelos sensores físicos, eles não vão chegar nunca a Deus. A lógica material é, se eu não vejo Deus, se eu não ouço Deus, se eu não sinto cheiro nem gosto de Deus, e se eu não posso tocar Deus, ora, Deus não existe. Mas eles esquecem que, embora não possam fazer isso com Deus, eles podem enxergar, ouvir, cheirar, degustar e tocar as criações de Deus. Na mente superconsciente, a manifestação maior é para o 7º e 8º sentidos. O 6º sentido fica mais para a nossa mente subconsciente ou inconsciente, como veremos à frente. O 7º sentido, vejam bem, é o sentido da percepção das energias invisíveis aos sensores físicos. E para os seres humanos, importa que essas energias são conhecidas como auras. Então, a clarividência, a audividência, é o sentido das visões físicas, mentais e espirituais. É o sentido que consegue enxergar a aura dos vivos e dos seres de outras realidades ou dimensões, a qualquer tempo e a qualquer distância. O 7º sentido é o sentido das viagens interplanetárias extracorpóreas. É o sentido do já estive neste lugar. Mas quando? E o que vim fazer aqui? É o sentido de já conheço esta pessoa. Mas de onde? Aqui no 7º sentido, não tem tempo ou espaço. Tudo é aqui e agora, que é uma característica espiritual. É o sentido da comunicação entre seres vivos ou seres de outras dimensões ou realidades. É o sentido da reencarnação, da regressão. É o sentido de vidas passadas e é o sentido mesmo de vidas futuras. É o sentido que permite a percepção de energias, que são invisíveis aos 5 sensores físicos. É também um sentido espiritual de milagres e curas. Mas na superconsciência mora o mais evoluído de todos os sentidos. É o 8º sentido, ou sentido messiânico. É o sentido da materialização e desmaterialização. É o sentido da transmutação. Multiplica pães e peixes, transforma água em vinho. É o sentido da levitação. Cancela a força da gravidade e assim pode-se caminhar na superfície das águas sem afundar. É o sentido que abre caminho no mar. É o sentido que acalma tempestades e furacões. É o verdadeiro sentido dos milagres de cura do incurável. É o sentido que pode ressuscitar até os mortos. É o sentido que Jesus sabia como ninguém acionar. É o verdadeiro sentido do curador espiritual. A superconsciência, como é a comunicação pai-filho ou filho-pai, você pode também chamá-la de Espírito Santo. A superconsciência nunca nasceu e nunca vai morrer. É o Deus vivo. Por isso ela está presente todos os dias de sua vida, 24 horas por dia. É o teu Espírito Santo, que pode curar doença física, mental, espiritual, emocional, afetiva, social e até doença financeira. É o sentido que não vai te dar nada, porque tudo ele já te deu, você já tem. Você já recebeu como herança divina, saúde, abundância, proteção e abrigo.
A mente superconsciente é a mente mais inteligente de todas as mentes. Ela já nasce sabendo tudo. Por isso, você pode também chamá-la de mente da sabedoria. Ela não precisa de nenhum aprendizado e de nenhuma escola, universidade ou faculdade. Ela já sabe tudo. A segunda estação, ou dimensão mental, se chama mente consciente. É a mente mais ignorante de todas. Ela nasce não sabendo nada. Precisa aprender tudo. Por isso precisa de aprendizado e escola. Era para usar um termo bem próprio, é uma mente que nasce muito burra, mas pode evoluir através do aprendizado familiar, cultural, social, intelectual, escolar e até religioso. É a mente de nossas crenças que a nós foram impostas. Infelizmente, é a mente que governa e comanda todas as instituições, quer familiares, culturais, sociais, intelectuais, escolares, artísticas, religiosas e políticas e econômico-financeiras. É a mente materialista dos 5 sensores físicos, que são seus informantes. Elas recebem informações somente via 5 sensores físicos. Ela não faz parte dela os sensores espirituais. É a mente que está ligada somente no estado de vigília ou acordado. Ela nasceu com você e vai morrer com você. Mas ela só está ligada quando você estiver acordado. Mas é a mente onde mora o ego, que é criação dessa mesma mente. O ego não tem filiação espiritual. No ego mora o medo, a culpa, o estresse, a doença, a ambição desenfreada, o julgamento, a inveja, o envelhecimento, a incapacidade e a própria morte. Ou seja, no ego, que é a criação da mente consciente, moram todas as desgraças humanas. É a mente de toda a formação científica, é a mente materialista do ver para crer. É a mente das limitações, da nossa separação de Deus. É a mente do medo da culpa e de toda a desgraça humana, como já dissemos. Mas é a mente do nosso dia a dia, a que mais usamos, de nossa relação física com nossos próximos e com o próprio universo físico ou material. A mente superconsciente é nosso eu divino. A mente consciente é o nosso ego. Mas a mente consciente tem um poder incrível, que se chama livre-arbítrio, ou poder ou vontade própria. A mente consciente é tem um grande poder de escolha. E nossas escolhas só podem seguir 2 caminhos, ou o eu divino ou o ego. E, lamentavelmente, a imensa maioria de nossas escolhas obedecem à vontade do ego e não do nosso eu divino. Daí todas as desgraças que nos assolam. Mas a mente consciente também é muito criativa. É a mente de todas as ciências, de toda a cultura, das artes, das habilidades do ser humano. Mas também é a mente que pode se voltar para o bem ou para o mal. A mente consciente é uma mente racional, analítica, dedutiva ou conclusiva, e é uma mente que deflagra as nossas ações. Muito bem. A terceira e última estação ou dimensão da nossa mente é a mente inconsciente, subconsciente, subjetiva ou automática. É a mente do aprendizado subliminar. É a mente da hipnose ou da sugestão ou indução. Esta mente, como a mente superconsciente, está ligada 24 horas por dia. Mas ela funciona como um gravador.
de todos os dias de nossa vida. Ela não aceita informações diretas dos sensores físicos, mas só aceita informação dadas pela mente consciente. Ela já nasce com você e esta mente é a sede do primeiro sentido espiritual, ou sexto sentido. Como todo sentido espiritual, o sexto sentido não precisa aprender nada. Ele é conhecido também como intuição, inspiração, revelação, pressentimento, precognição, premonição ou sentido do tempo negativo, porque ele sabe o efeito antes da causa ter acontecido. É o sentido do acaso ou coincidência. É o sentido da sincronicidade. É o sentido que comanda todas as nossas funções inconscientes ou automáticas. Respiração, digestão, função renal, endócrina. É o sentido da verdadeira centelha da vida. É o sentido que comanda todo o nosso sistema imunológico. Sistema nervoso simpático, parasimpático, sistema endócrino, sistema circulatório, glóbulos brancos, envolvido como nossas linhas de defesa. É este nosso sistema imunológico, que é nosso instinto de preservação, de imunidade, de combate a agentes agressores externos. Podem eles ser bactérias, vírus, fungos, células cancerosas, agentes químicos ou físicos. Por isso você pode chamar a tua mente inconsciente ou subconsciente de anjo da guarda. Agora, a mente inconsciente, como gravador das informações dadas pela mente consciente, ela grava tudo de bom e todas as influências boas, mas grava também as más influências e as coisas ruins. E esta mente inconsciente, ela não analisa nada, não raciocina, não conclui nada. Ela simplesmente aceita. Ela obedece às informações da mente consciente. Mas uma vez dada a ela uma informação de um nosso desejo de realização, ela se põe a campo para conseguir, de qualquer modo, atingir e realizar o nosso desejo. Então, essa mente inconsciente, o sexto sentido, é onde mora a famosa lei da atração. Ela busca por todos os meios, imagináveis e inimagináveis, realizar aquilo que nela é gravado. Se é gravado para o nosso bem, ela busca a realização e não questiona. Se é gravado um desejo para o mal, ela vai buscar também realização sem questionar. Daí o cuidado que devemos ter em nossos pensamentos, em nossas ações e em nossas informações conscientes, porque sem percebermos, elas estão sendo gravadas no inconsciente. Se você repetir que isto te causa uma grande dor de cabeça, tenha certeza que ao se deparar com isto, a dor de cabeça vai acontecer. Então, esta mente subconsciente é a mente das curas mentais, onde moram as curas das doenças chamadas psicossomáticas, as doenças criadas pela própria mente. Mas o nosso horário parece que já está se esgotando, infelizmente. Se quiserem ver nossas palestras e ouvir, acessem o YouTube, Rui Mercúrio, Rui com Y. Lá estão todas as nossas palestras. Se quiserem saber mais alguma coisa sobre medicina espiritual, acessem o site www.medicinaespiritual.com.br. Se quiserem conhecer nosso trabalho como médico, www.ruicomy.mercurio.com.br. Tenham todos uma boa noite, tenham muita saúde, sejam muito felizes. Até a próxima.